Bom dia, nós somos a equipe 3, composta por Ana Carolina, Ana Flávia, Ana Luísa, Douglas, Nicolas e eu, Renan. Nosso trabalho é sobre a luta greco-romana. Onde e quando foi criado? A moderna luta greco-romana foi desenvolvida na França no início do século XIX e era parte do treinamento dos soldados de Napoleão. A luta greco-romana tem origem na Grécia Antiga e fazia parte do Pentatlo. Força física e estratégia eram as duas principais qualidades que um atleta de luta greco-romana devia ter para ser um sucedido nos tempos iniciais deste esporte. Já a luta de estilo livre é bem mais recente. Ela surgiu na segunda metade do século XIX em terras britânicas. Foram os imigrantes desta região que levaram a luta estilo livre para os Estados Unidos no final do século XIX. Nos Jogos Olímpicos de Saint Louis, em 1904, a luta estilo livre entrou pela primeira vez no quadro de esportes olímpicos. Porém, as lutas nestas Olimpíadas ocorreram somente entre lutadores dos Estados Unidos. Regras. O objetivo principal nos dois estilos é encostar e manter as costas, dois ombros do adversário no tapete. Quando isso ocorre, o lutador que impôs o encostamento ao adversário ganha a luta. Porém, a vitória também pode ocorrer por superioridade técnica. Isto ocorre quando um lutador fica com 10 pontos de vantagens em relação ao seu adversário. Se a luta termina sem que nenhuma das situações anteriores ocorra, vence o lutador que somar mais pontos. Cada luta é disputada em 2 tempos de 3 minutos. O intervalo entre os tempos é de 30 segundos. Os pontos são concedidos pelos árbitros de acordo com os golpes e movimentos realizados pelos lutadores. Não são permitidos joelhadas, cotoveladas, puxar o cabelo, atingir os olhos, estrangulamentos, entre outros de caráter violento ou desleal. A luta deve ocorrer apenas na área do círculo azul escuro do tapete. O anel laranja é considerado uma área de passividade, em que não pode ocorrer a luta. Quando os lutadores vão para a área laranja, o árbitro interrompe a luta, recomeçando a seguir no centro do círculo azul. Categorias e uniformes. A luta apresenta apenas 7 categorias de peso, de 55, 60, 66, 74, 84, 96 e 120 kg. Fazendo parte de uma dessas categorias, os lutadores apenas combatem com oponentes que têm um porte físico semelhante. Além disso, os lutadores têm de usar o uniforme para a luta, constituído por um par de botas e uma malha, cuja cor é sorteada antes do início do combate. Se nenhum lutador conseguir uma queda, o combate é decidido por pontos. Cada golpe pode dar entre 1 e 5 pontos, dependendo do grau de dificuldade. 1 ponto quando o lutador derruba o oponente, mas não imobiliza, ou quando empurra o rival para fora da área da luta. 2 pontos quando um lutador derruba o oponente com os ombros formando um ângulo de 90 graus com o chão, chamada posição de perigo. Essa posição ainda dá 1 ponto extra se for mantida por mais de 5 segundos. 3 pontos quando um lutador consegue levar o rival à posição de perigo a partir da luta no chão. 5 pontos quando o jogador derruba o adversário jogando-o no chão por cima de seus ombros. Em caso de empate ou quando nenhum dos dois lutadores conseguir marcar pelo menos 3 pontos, o combate é prorrogado em mais um round de 3 minutos. Se mesmo assim nenhum dos dois conseguir desempatar a luta ou não atingir os 3 pontos mínimos, a definição do vencedor fica a cargo dos juízes. Há 3 juízes, dos quais apenas um, o mediador, fica no tablado. Em 2009, foi implementado o sistema de desafios. Quando um técnico acha que a marcação de pontos foi errada, ele joga um dado no tablado e o movimento é revisto. Cada lutador tem um desafio por luta, mas
só perde caso esteja errado em seu desafio. A área de combate é um tapete quadrado de 8 metros de lado, com no máximo 10 centímetros de espessura, situado no centro de uma plataforma de 12 por 12 metros e de 0,90 a 1,10 metros de altura. Diferença entre a greco-romana e a luta livre. A modalidade de lutas olímpicas é dividida em duas vertentes, estilo livre e greco-romano. A diferença entre as duas, porém, é muito simples de ser entendida. Os praticantes da greco-romana não podem utilizar as pernas para aplicar os golpes, enquanto o estilo livre permite o uso dos membros inferiores. Apenas a chamada tesoura é proibida. Na luta feminina, as regras são quase as mesmas do estilo livre. Tanto a luta greco-romana quanto a luta livre podem ser descritas brevemente com dois atletas vestindo malhas justas, tentando derrubar um ao outro no tatame. Essa, assim como algumas outras afirmações e regras, são iguais em ambos os estilos. A luta não pode ser começada se um dos atletas estiver suado. Isso porque o suor pode dificultar o encaixe dos golpes do adversário. Além disso, os atletas devem ter as unhas cortadas, a barba deve estar feita e o cabelo amarrado, na parte traseira ou cortado de forma curta. A maior luta greco-romana já registrada teve mais de 11 horas de duração e aconteceu durante as Olimpíadas de Estocolmo, disputadas em 1912. No episódio russo, Martin Clay venceu o finlandês Alfred Askinen, mas não conseguiu disputar a final, já que estava fisicamente esgotado. As mulheres só estrearam na luta olímpica dos Jogos Olímpicos de 2004, realizado na cidade de Atenas. O único lutador que ganhou medalha de ouro nos dois estilos de luta olímpico foi o estoniano Christian Palusalo. O feito ocorreu em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim. Um dos maiores destaques da história da luta olímpica foi o lutador da Rússia Alexander Karelin. No estilo greco-romano, Karelin ganhou 3 medalhas olímpicas de ouro, 1998, 1902 e 1996, e uma de prata de 2000. O Brasil nunca ganhou medalha neste esporte durante toda a história dos Jogos Olímpicos. A primeira medalha brasileira na luta olímpica em um mundial foi conquistada pela lutadora Alina Silva. O grande feito ocorreu no Campeonato Mundial Senior 2014, realizado na Uzbequistão. Alina ficou com a medalha de prata na categoria até 75 kg. Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, a Rússia e o Japão obtiveram os melhores resultados na luta olímpica. Os russos e os japoneses ficaram com 4 medalhas de ouro cada.